Bom dia a todos. Hoje nossa reflexão no livro de João, no capítulo 6. Nós vamos tratar daquele capítulo em que Jesus diz que ele é o pão da vida. Jesus se apresenta como o pão da vida. E no lugar onde ele está, há fariseus. E fariseus a gente sabe que é um grupo que se opõe a Jesus, que se baseia na palavra, uma palavra sem vida, uma palavra distorcida da prática dos conceitos que ela representa, portanto, uma prática de vida diferente, um julgo religioso muito tão grande que se distancia da verdade, da qualidade espiritual que Deus diz. E para isso, Jesus, estando no meio deles, diz aqui o texto que os judeus começaram a discutir quando ouvem esse discurso. Jesus aponta no verso 35, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E quando Jesus afirma isso, os judeus, os fariseus, começam a se opor abertamente, fazendo perguntas. Diz o verso 52: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porém, a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante aos que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Quem come do pão do céu, Jesus, viverá eternamente, é o que Jesus estava dizendo neste discurso. Jesus, então, falava de uma diferença grande e grosseira, porque a partir dessa conversa, os discípulos, então, dizem que esse discurso é muito duro, começam a se distanciar, aquele número grande, vão ficar apenas os 12, e Jesus pergunta para eles: vocês também não querem ir embora? E eles dizem, então, aquela declaração. Eles dizem: para quem iremos nós? Aquela declaração bem conhecida. É nesse trecho que eu quero ficar, quando Jesus diz que ele é a comida e a bebida verdadeira. Se Jesus está falando que é diferente do maná, se Jesus está explicando que ele é o pão da vida, assim como ele depende do Pai, então, ou seja, assim como ele depende de Deus, Jesus está falando claramente que ele é o pão espiritual e que ele é a bebida espiritual. E ele está dizendo que há significado espiritual na sua carne, significado espiritual no seu sangue. Hoje, nós já compreendemos porque a história já se passou e a gente pode até avaliar o relato histórico. Mas nessa época eles estavam intensamente vivendo. E é disso que eu quero falar. Quando muitas vezes nós estamos vivendo intensamente a história. E quando a gente vive intensamente a história, o equívoco é maior. O que vai valer, então, são os fundamentos. O que vai valer é aquilo que você já tem como antigo, aquilo que vai dirigir você. Por isso é importante nós conhecermos o que Jesus fala aqui, o que é verdadeiro, o que é antiga verdade. E o que sempre foi uma antiga verdade para o fariseu é que Deus é Senhor e que o Senhor Deus enviaria o seu ungido, enviaria aquele Salvador. E Deus enviou ele mesmo, na figura de filho, para nos salvar. E quando ele chega, o que ele encontra é um hiperquestionamento. Nós temos que ter atenção. E quando Deus está trabalhando, nós temos que ficar com fundamento, com aquilo que a palavra está dizendo. Jesus é simples, ele não é complexo,
Jesus é aquele que responde. A sua resposta é uma resposta clara. Mas muitas vezes, nós, com as nossas experiências, com os nossos valores, com as nossas elaborações, complicamos um pouco a situação. Não há situação complicada. O que há é a verdade. O que Jesus diz aqui, no verso 56, quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Ou seja, se ele mostra o simbolismo da sua carne, se ele mostra o simbolismo do seu sangue, e diz que isso é permanecer nele, Jesus está dizendo que tudo isso aqui é simbólico, mas o efeito espiritual real, é verdadeiro. Então, Jesus está falando do mundo simbólico com uma representação espiritual real, exata. E é isso que acontece. Muitas vezes na nossa vida, coisas simples acontecem. Elas são tão simples que a gente não entende onde é que a gente tropeçou. Mas onde a gente tropeçou é no simbolismo, é no peso espiritual que essas coisas simples aconteciam. Então, nós temos que ter atenção. Por exemplo, quando a gente tira um momento para falar com Deus, um momento para ler a palavra, um mandamento para obedecer, uma ordenança para cumprir, um desejo de Deus que se faz antigo. Essas coisas fazem diferença. Um exemplo simples que nós temos é o amar a Deus e o amar ao próximo. Você é convidado a amar ao próximo todo o tempo. Os que estão perto de você, os que estão longe de você, os que você não viu, os que pediram para você orar, os que você ficou sabendo através da notícia da televisão, que você não tem intimidade, mas que está acontecendo, como as guerras, como os rumores de guerra, como as perdas, os assassinatos que a gente ouve, que muitas vezes nem tem relação direta, mas nós somos convidados. Essas coisas simples fazem diferença, porque Deus diz que nós devemos nos envolver com amor ao próximo. Outra coisa, uma coisa simples, uma informação do Pantanal, da Amazônia, é tão simples e distante de nós, mas Deus diz que o homem deveria cultivar e guardar o jardim do Éden, a natureza. Então, se você entende que está na Terra, que isso faz parte da ecologia que Jesus deixou no Éden, nós temos que orar, nós temos que dar atenção. São coisas simples que a gente não deve se afastar. Também tem aquelas coisas bem claras, né? Os pecados bem nítidos de ordem pessoal, como santificação, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Santifique-se e amanhã vereis maravilhas. Então, como é importante, nesse versículo lá de Josué, a gente lembrar de uma coisa simples. Santidade é importante, mas santidade é o discurso inteiro do Antigo Testamento. Não mudou em nada quando o tempo todo o Novo Testamento vai reforçar isso. Então, as verdades, elas são as mesmas, elas não mudam. A verdade, ela não muda. Os valores sobre a verdade podem mudar, o relativismo, mas a verdade, ela não muda. Então, a realidade é que quem tem comunhão com Jesus reconhece seu valor espiritual. Quem tem comunhão com Jesus permanece nesse valor espiritual. E quem valoriza o que Jesus está valorizando, a sua carne e o seu sangue, e aquele ainda estava vivo, hoje a gente já sabe que essa carne e esse sangue não era apenas uma presença física, era o seu sacrifício preconizado e apresentado em Isaías. E essas pessoas conheciam muito bem o livro de Isaías, capítulo 53. Conheciam, que mostra que Jesus seria sacrificado fisicamente por nós. Então, nós devemos ter atenção à verdade bíblica e ter atenção às pequenas coisas. Eu quero falar então disso. Considere as coisas delicadas, sensíveis, simples. Sabe por quê? Porque Jesus é simples. Jesus é amor. E o amor se expressa em todas as coisas. As que você não vê, como o próprio Deus, como as coisas que você vê. A natureza, o próximo, elas estão envolvidas. Mas Deus é muito mais do que as coisas que nós vemos. O Senhor é o Deus sobrenatural, que se apresenta com aquele que pactua com ele. Verso 54.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É dessa esperança que eu quero falar. As coisas simples, como uma informação verdadeira, nos leva a coisas profundas, as coisas sobrenaturais, como a presença de Jesus em nós, como o seu sacrifício por nós e a vida eterna que será marcada pela nossa ressurreição em Jesus Cristo. Então, glória a Deus, porque aquele que busca o Senhor tem a vida eterna. E você tem a vida eterna? E você compartilha do pão e do sangue de Jesus? Única e exclusivamente, sabendo que Ele é o único Senhor e exclusivo Salvador? Vamos orar e agradecer a Deus por aquilo que nós já conhecemos. Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor já tem nos dado esse valor de conhecer o sacrifício do, de Jesus na cruz, o preço do sangue que ele pagou, da sua carne esmagada por nós, ferida, magoada, humilhada por nós. Muito obrigada, Senhor, porque através do seu sangue o Senhor permanece em nós. Obrigada porque todo esse valor simbólico não é simples. Ele teve um preço real e verdadeiro. Ele é espiritual. E muitas vezes nós banalizamos essas questões. Nós queremos te pedir perdão, mas te pedir que o Senhor nos alcance todos os dias, nos ajudando a lembrar desse valor, o valor do pão do céu, do pão da vida que é Jesus. Dá-nos, Senhor, no dia de hoje, alimenta-nos no dia de hoje, como no Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia, mas dá-nos o pão espiritual de cada dia, porque o Senhor nos entregou a presença permanente do Espírito Santo em nós. Obrigada, Senhor, porque o teu sangue nos deu vitória sobre questões tão amplas hoje, diante do teu nome, Jesus, Senhor e Salvador. Nós queremos te pedir, dá-nos, Senhor, tempo e qualidade no tempo que temos contigo, que as coisas simples da nossa vida representem coisas semelhantes ao que o Senhor ensinou aqui. Representem, Senhor, a responsabilidade que temos de ter permanentemente o Espírito Santo em nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos centrados nisso, a não tropeçarmos nisso. E, Senhor, aquele que nos ouve hoje, mas que ainda não buscou comer e beber da tua carne, que ainda não teve compromisso de compartilhar dessa comunhão diariamente contigo, que hoje, através dessa oração, possa se render ao Senhor e possa buscar e desejar essa comunhão única e exclusivamente em Jesus Cristo. Assim oramos e entregamos o nosso dia em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.